Firme e forte. Então tá bom. Eu vou pedir só para você levantar um pouquinho o celular, que a gente só está vendo do seu... Aí, agora só para a gente ver os seus olhos. Isso. Então tá legal. Bom dia, Adriana, Patrícia, os terceiros anos que estão aí com a gente. Esse nosso momento de trilhas, Pedro, a gente conversou um pouquinho por WhatsApp, mas eu vou dar uma contextualizada antes da gente começar, tá? Esse momento de trilhas é um momento com os terceiros anos do ensino médio, e são histórias inspiradoras. Na verdade, eles estão aí num momento de escolha de profissão, alguns já escolheram, outros ainda não, mas a gente convida pessoas para o Trilhas que possam nos contar a sua trajetória, para que eles possam se inspirar para pensar deles. Então, eu vou te fazendo perguntas, a gente vai conversando, no final, eles também fazem perguntas, tá bom? Tudo bem. Então, vamos lá. Só que agora nós vamos fazer uma viagem no tempo, né? Eu vou pedir para você voltar lá no teu ensino médio e contar para a gente como é que foi esse teu processo de escolha. Quando você começou a pensar em profissão, em faculdade, como é que foi esse momento lá no ensino médio? Bom dia a todos. Então, eu estava no terceiro médio, né? E iniciando lá a questão de procurar, enfim, uma profissão, né? Algo que eu pudesse levar como carreira para poder me formar. Eu sempre fui muito ligado a esportes, né? Então, a parte dos estudos, eu não era assim tão focado, tão bom, né? No esporte eu sempre me garanti, mas sei o quanto é importante ter uma profissão, né? Se formar. E quando eu estava no terceiro ano, eu fui fazer um teste vocacional, né, com um psicólogo, porque realmente, além do esporte, não tinha nada que eu me identificasse muito, né? Então eu saberia que era uma profissão que eu pudesse estar sempre me movimentando, enfim, algo que eu pudesse ter algum tipo de liberdade nesse sentido. Então, eu fiz o teste vocacional e isso me indicou algumas áreas. Uma delas seria educação física, né? E também gastronomia. Aí, eu fui fazer um curso básico, né? Após esse teste vocacional, para saber realmente, né, se eu gostaria, se era aquilo que eu queria de fato. Aí eu fiz um curso básico na área de gastronomia, né? E me identifiquei muito. Gostei muito do curso, né? E eu tenho pessoas na família que gostam muito de cozinhar, meu pai cozinha muito bem. Então isso tudo acabou sendo um incentivo para mim. Então eu fiz o curso, né? Gostei bastante e prestei o vestibular para poder fazer a faculdade de gastronomia pela Metodista. Esse curso que você fez, então, foi um curso livre como durante o ensino médio, para ver se você confirmava a sua escolha. Exatamente. E aí você foi, prestou vestibular e escolheu a Metodista. Por que que você escolheu a Metodista? Era próximo à minha casa, era fácil acesso e na época eles eram bem conceituados, né? Ai, Foi olha lá, a imagem. Legal. E aí complexo. você inicia o ensino superior. Como que foi? Porque eles saem do ensino médio, a gente, quando sai do ensino médio, tem uma expectativa de universidade. Como é que foi essa sua vida acadêmica na faculdade, contato com as pessoas e o primeiro estágio, por exemplo? Isso, foi muito boa, inclusive porque antes de eu iniciar de fato a faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar alguns dias como extra, né, no restaurante Capim Santo. E o restaurante Capim Santo, inclusive, é uma referência na gastronomia, né, que fica ali em São Paulo, na Paulista. Então, eles têm lá a chefe Morena Leite, né, que é a fundadora e a dona, e eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, né? Novamente, constatei que eu gostava muito, e antes de iniciar a faculdade, eu já estava ingressado na área, entende? Então, isso daí me ajudou muito, inclusive na questão dos colegas lá, eu podia ajudar eles conforme eu aprendia também,
E foi muito bom, a faculdade me acolheu muito bem, os professores muito bons, então foi de maneira bem tranquila até. Ô Pedro, mas me diga uma coisa, então você já iniciou esse trabalho no Capim Santo por meio do curso que você fez? Você nem precisaria estar na faculdade de gastronomia, é isso? Então, esse curso que eu fiz era um curso básico para mim ter uma noção de como seria, né, essa área da gastronomia. Aí eu gostei muito, né? E com isso eu tive a oportunidade de fazer um extra no Capim Santo. E eu ia lá para a época, eu lembro bem, eu ia lá e recebia um extra nos dias, mas como eu comecei aí de final de semana, sem que eles me pagassem nada, por livre e espontânea vontade, apenas para aprender, gastronomia tem disso também, você tem que ter muito interesse, entendeu? Uhum. Então teve uma época ali de uns 3 meses que eu ia basicamente tirando dinheiro do bolso, né? E nisso eles viram a minha boa vontade de aprender, viu que eu estava lá, estava disposto, né? Eu ia todo sábado e domingo. Para quem mora em São Bernardo, atravessar a cidade e ir para o centro de São Paulo, né, muitos devem saber que não é muito fácil, né? Você depende de ônibus, de metrô e aquela coisa toda do transporte público no geral, que é meio tumultuado. Então eu estava lá e estava disposto. E aí a Morena Leite, que é a chefe, né, viu um potencial em mim e eles acabaram me contratando. Então, em paralelo com a faculdade que eu iniciei, eu já estava trabalhando na área, entende? Pedro, é super importante o que você traz, porque a gente sabe que, independente da profissão, quanto a gente precisa ser curioso e dedicado, né? Se submeter a algumas coisas, né? Como você disse, eu ia comer o dinheiro do meu bolso, mas você queria aprender e também mostrar a tua disponibilidade. Então, isso é uma marca importante da nossa conversa hoje, né? O quanto também depende da gente, principalmente no início, buscar a oportunidade. Então você já começou estagiando num lugar super referência. Conta pra gente alguma coisa do que você aprendeu lá que você não aprenderia na faculdade, por exemplo, que foi essa vivência ali no chão da cozinha, né, que te deu. Então, exatamente, Yolanda. O que acontece é o seguinte: muitas vezes as pessoas pensam que ao fazer a faculdade, né, você já se torna um chefe de cozinha. Na realidade, a faculdade é uma base para que você construa isso aos poucos, entende? Ela te dá muita teoria, uma parte da prática, mas a realidade mesmo é dentro da cozinha, tá? Então, é super importante você começar ali do início, né? Ter a humildade, ter a disposição de aprender e subir cada degrauzinho, né? Acho que como toda profissão, o ideal é que seja assim, porque para a gente estar preparado quando chegar no momento certo, entende? Então, foi uma vivência muito boa. Correria, buffet lá, né? No final de semana, dava 350 pessoas, por exemplo, né? Aí quando eu me vi ali, eu já estava dominando uma praça. O que que significa a praça, né? A cozinha são divididas em vários setores, né? Tem a partida, tem o garde-manger, tem a parte dos grelhados, né? E também os acompanhamentos, né? Então essa praça dos acompanhamentos é a que eu fiquei boa parte, né, praticamente sozinho, né? Logicamente tinha o pessoal na cozinha que auxiliava, mas chegou um momento que eu estava dominando sozinho. Então, junto com a faculdade, isso me deu uma boa base. E o que que é importante? É, ter um lugar de referência, um lugar bacana que as pessoas trabalhem bem, para você começar aprendendo certo. Como a gente lida com alimentos no geral, e alimento é super importante, né? Porque é o que alimenta o ser humano. E então a gente tem que ter um cuidado maior quanto à questão sanitária, né, obviamente, e boas práticas no geral, né? Então, se você inicia de maneira errada num lugar que, né, não proporciona essa experiência, você acaba se tornando, né, um profissional da área incompleto, porque são exigências muito importantes essa questão da, da base, né? Uhum.
E você fala uma coisa importante, né, Pedro? O quanto você, tendo a oportunidade, o privilégio até, de começar num lugar que você tem gente boa para observar, você aprende direitinho, você não adquire alguns vícios ou algumas formas de agir que não são compatíveis com o que é certo. E lá, então, você já se inspirou em algumas pessoas. Quando você estava trabalhando, você observava. Conta pra gente um pouco essas primeiras pessoas que te inspiraram. Então, eu lembro bem, na época tinha o chefe de cozinha lá, né? Porque a Morena Leite, ela é a chefe, né? E dona. Só que ela tem que ter com quem contar, né? No caso, era o subchefe e o chefe da cozinha. Como eram 2 turnos, eles tinham essa necessidade, né? Durante o dia, eles trabalhavam com buffet e à noite era restaurante à la carte, né? Conforme a carta. Então, teve, por exemplo, o Zé Hildo Melgaço, né? A gente chamava ele de Zé. É super importante, uma pessoa que, assim, pegava no meu pé no bom sentido, sabe? Ele Uhum, estava ali, ele estava presente, ele via meu esforço, então ele me cobrava muito. Então, desde muito cedo, tinha essa cobrança nesse sentido, sabe? E assim, é super importante, porque quando tem uma cobrança, logicamente, de uma forma bacana, a gente pode crescer, né? Então, ele sempre me observava, me incentivava, né? Apesar da correria, ele tinha um tempo ali para poder me ensinar tudo que ele sabia, né? Então, é muito bom você trabalhar num lugar que você tem um apoio. E justamente isso daí requer você ter uma humildade, você ter ali uma iniciativa, né? Então, isso daí vai te tornando um bom profissional. uhum. E depois, como é que foi a sua. Você contou um pouquinho do seu início no Capim Santo, você ficou lá por muito tempo, e como é que foi depois o próximo desafio que veio para você? Então, aí, como é que foi essa finalização no Capim Santo? Infelizmente, né, ela teve alguns problemas com o pessoal que estava gerenciando lá, né, e com sociedade, inclusive, isso é um caso muito sério. E, no final das contas, eles tiveram que fazer alguns cortes, né, na época, porque estava bem difícil. E aí, infelizmente, como eu era um dos funcionários mais novos que tinham, né, apesar de ter um potencial, eles me mandaram embora, né? Então eu fiquei lá 2 anos. Eu trabalhei lá 2 anos. Inclusive, eu tenho aqui um livro aqui comigo, que foi um dos livros que ela lançou enquanto eu estava lá, que é esse daqui, ó. Uhum, Receita para Receber Amigos, né? uhum, E nesse livro, ela conta toda a trajetória dela. Ela agradece a todos os funcionários, desde que levaram um cafezinho, serviram uma mesa, cobraram ali no caixa, né, os garçons, até quem lava a louça ela cita no livro. Então tem foto ali de todas as equipes, né? Uma fotinho 3x4. Realmente assim, ela é uma pessoa bem humilde, né? uhum. E inspiradora. Então isso foi bem bacana. Então eu tive a oportunidade de sair nesse livro aí, junto com a equipe, junto com eles, né? Ah, que legal. E aí depois que eu finalizei no Capim Santo, né? Eu fui trabalhar como subchefe ali em São Bernardo. Chama Francisco Gastronomia e Cultura na época, né? Agora mudou, acho que alguns devem até conhecer. É o Sena Restaurante atualmente. Uhum, Fica no Dr. Flacker, né, amor? Então, fica ali na Dr. Flacker. uhum, E aí eu tive uma experiência lá também muito bacana. Eu estava como subchefe, então tive a oportunidade novamente de me reinventar, de aprender novas coisas, de mostrar um pouco do que eu sabia, né? E nisso eu conheci a Melissa, que atualmente é a minha esposa. uhum. E ela Ela era. trabalhava também nesse restaurante. Oi, desculpa. Ela trabalhava no restaurante também. Trabalhava assim, na época ela era estagiária, né? Uhum, Ela fazia gastronomia também pela Metodista, só que ela entrou uma turma à frente de mim, uhum, né? Então,
no final das contas eu conheci ela, então a gente pôde fazer um bom trabalho lá. Foi bem legal, é um restaurante que tem excelentes pratos, né? Desde camarão até lagosta, né? Então eles trabalham com produtos muito bons. E aí lá no Francisco você já estava finalizando a faculdade? Isso, na realidade eu tinha acabado de finalizar a faculdade, né? Porque eu fiz nesse período que eu trabalhei no Capim Santo, né? Praticamente uma faculdade também ali no Capim Santo, né? Com Então certeza. foram justamente esses 2 anos que eu iniciei a faculdade, já estava trabalhando no Capim Santo, aí fiz o período de 2 anos no Capim Santo e concluí a faculdade também em 2 anos. Ô Pedro, me diga uma coisa, o currículo, né, as matérias, os componentes curriculares que se estuda numa faculdade de gastronomia, você já chega direto aprendendo como cozinhar ou ele tem algumas matérias que te dão essa base inicial? Como que é uma matriz curricular de um curso de gastronomia? Então, tem aulas práticas, né, aulas teóricas, né, como tudo deve iniciar do começo, né? Então, a gente primeiro aprende uma base, né, uma base teórica, depois a gente tem aulas práticas na cozinha, também colocando em prática essa base, né? E a grade curricular acaba sendo bem extensa, porque você aprende, né, desde vinhos, tem aula de francês, inglês, né, referente à gastronomia, cozinhas do mundo, então acaba sendo bem extenso. E é bem legal, porque aí você pega a parte teórica e ali na cozinha você põe em prática, né, juntamente com os professores, com as equipes, então eram divididos em turmas quando ia na aula prática, né, eram turmas de 5 alunos por bancada, né, a estrutura proporcionava isso muito bem, então a gente tinha todo esse apoio, sim, foi bem bacana. E é um curso que já vai, é bem direcionado, né, Pedro? Diferente de alguns que têm um primeiro semestre ou um primeiro ano ainda com alguns componentes curriculares que lembram do ensino médio, a gastronomia já vai direto ao assunto. Então, vocês já chegam, no primeiro semestre já é bem voltado para a área. Sim, sim, com Por certeza. exemplo, não tem física, química, biologia, não tem mais essas Tem. matérias. E é justamente, assim, sabe, o que me atraiu também, porque eu não era muito bom em matemática, enfim. Eu sei que eu gostava muito de esporte, eu ia bem em algumas matérias, Uhum, mas nessa parte aí de exatas, uhum. eu não me dava muito bem. Mas tudo tem um encaixe, né? Sim, é isso. Então, eu gostei muito da minha decisão de ter escolhido gastronomia, né? Foi uma faculdade que me fez crescer em todos os sentidos, né? E isso foi muito bom, porque na época eu não tinha muito um direcionamento para onde ir, o que fazer de profissão, né? No que me tornar. E aí, como eu tive muito essa dúvida, eu acabei fazendo o teste vocacional. E esse teste vocacional acabou que foi muito importante, né? Muito Porque legal, muito aí legal. eu soube, né, um direcionamento do que fazer. Certo. Ô Pedro, tem a parte que é talento e tem a parte que é exercício, né? Por exemplo, uma receita. Tem o talento e tem a quantidade de vezes que você vai lá e faz e aprimora. Como é que é isso para você, né? O quanto de talento e o quanto de sofrimento ali, de disciplina. Sim, sim. Então, olha, eu diria que ali é um 40% talento, né? Uhum, E o restante seria disciplina, né? Então, você tem que tentar, tem que fazer, você só vai aprimorar fazendo no final das contas, né? O importante é não desistir, desculpa. uhum, O importante é não desistir. Tudo na vida que dá trabalho tem sua recompensa, né? sim. Então, a gente está ali, a gente se esforça, obviamente você tem que ter ali uma aptidão para isso, né? Mas é super importante você também buscar conhecer novas maneiras, treinar,
fazer de novo, porque muitas das vezes não dá certo de primeira, isso é um fato, né? Uhum. A gente pensa que é simples, pegou a receita, vai fazer, mas tem N fatores que pode ser que não dê certo, e nem por isso a gente vai desistir, porque é importante que a gente tente até conseguir um bom resultado, né? Exatamente. E depois do Francisco, como é que foi sua vida profissional, foi se desenrolando? Sim, depois do Francisco, eu trabalhei ali na livraria psicocultural, né, que fica ali no Rude Ramos, próximo à Metodista, ali o campus, Sim. né? É um lugar bem bacana, né? Inclusive, eu trabalhei lá e quando eu fui fazer a entrevista com o dono, ele tinha ali na parte do salão, né, onde ficam as mesas, eles tinham alguns livros relacionados à gastronomia. E foi até engraçado que eu fiz a entrevista com ele. E aí, quando eu estava no meio da entrevista, eu observei alguns livros que ele tinha na estante. E, por acaso, um desses livros era o livro que saiu do Capim Santo, que eu estava lá. Então, no meio dessa entrevista, eu consegui encaixar assim. Eu perguntei, falei, olha, você tem bastante livros aqui de gastronomia, legal, né? Vou ver se eu compro alguns, tal. Ele, bacana, você gosta também? Eu falei, gosto, né? Sou da área. E aí eu apontei para o livro, falei, ó, e aquele livro ali? Interessante, hein? Parece ter boas receitas. Ele, não, é super legal, tal. Eu falei, posso dar uma olhadinha? Não, fica à vontade. Aí eu peguei e comecei a folhear o livro, né? Como quem não queria nada. E cheguei no ponto ali da página que seria a foto do pessoal, da equipe e tudo mais. Então eu tive essa oportunidade de mostrar ele, enfim. Então só teve a agregar. Uhum. E eu vou abrir um parênteses para também pegar um pouco esse ponto que você traz e quanto isso é importante. Olha, numa entrevista, né, num processo seletivo, ter observado o entorno a ponto de ver o livro ali e falar, putz, isso pode me dar uma Ah, brecha para ele me conhecer de um outro jeito. Então, isso também é uma dica, né? A ser observador e saber incluir ali na conversa algo que poderia agregar. E foi uma grande sacada, hein? foi. Inclusive me ajudou bastante. Pô, nós vamos fazer, porque ele era dono, ele é, né, dono da livraria e também cozinhava. Então ele sempre gostou muito, é um entusiasta, né? Uhum. Então ele ficou super feliz. Falou: poxa vida, você vai me ensinar muita coisa, a gente vai poder aprender junto e cozinhar. Então foi realmente dessa maneira, né? Eu pude agregar ele e também, né, fazer um bom trabalho. E imagina, isso foi uma coincidência muito grande, né? Uhum. E que você aproveitou a oportunidade. E aí, em Ah, 2014, chega Bernardo. isso, 2014 chega Bernardo, meu primeiro filho, Uhum. lindo. Você estava lá ainda nesse lugar, trabalhando em São Ah, Bernardo. exatamente. Aí Uhum. eu tava lá, inclusive ele me deu um apoio muito grande, porque eu tive filho, né? Eu era bem novo, então eu tava fazendo 22 anos, né? Uhum. Então, assim, era outra experiência que eu, né, teria que agregar junto com a profissão para poder fazer tudo dar certo, né? Que no final das contas faz parte, né, Uhum. de um só, né? De um processo só, de amadurecimento, de crescimento, enfim. E aí eu trabalhei lá com eles também mais ou menos 2 anos. E aí eu fui para o Sítio São Jorge, né? Sítio São Jorge, não sei se alguns de vocês conhecem. Sítio São Jorge é um lugar muito bacana, muito bonito, né? Acolhedor, é um local de eventos, eventos corporativos, casamentos, enfim, tudo ligado a essa parte de festas, né? Então eu peguei o cargo lá, eu estava como subchefe, né? Trabalhei durante 2 anos também. Foi muito bom, a equipe muito acolhedora. Eu pude apresentar, né, todo o meu trabalho, toda essa bagagem que eu estava tendo de aprendizado, eu pude colocar em prática. E foi muito legal. Inclusive, o Sítio São Jorge, todo ano, eles realizam um evento para o Alex Atala, que nesse caso é o evento de confraternização da empresa dele, né, dos restaurantes.
Então, ele, todo ano, ele vai lá, nós temos até uma doma que ele assina todo ano e coloca lá na parede lá para lembrar que ele foi lá, visitou, que ele está lá sempre. Então, tem vários anos consecutivos, né, para ser uma referência, no caso. Então, Ô, Pedro, basicamente, desculpa. eu, né, acabei cozinhando para o Alex Isso Atala. que eu Isso é ia muito bom. falar. Era isso que eu ia falar. Que responsa cozinhar para o Alex Atala. Exatamente. E não só ele, todas as equipes lá de cozinheiros, garçons, enfim, todo mundo que fazia parte. Então a gente montava ali o buffet com muita variedade, né? Fazia churrasco na hora, tinha parte das comidas do buffet também. Então é mais uma oportunidade, né? Que eu estava tendo né, de incluir no currículo ali, né? Cozinhei para Alex Atala. Então foi bem legal. Demais. E como que funciona nessa área o processo seletivo e entender que tem uma vaga que está aparecendo em algum lugar? Porque em algumas profissões tem o LinkedIn, eu não sei como que é, existe uma rede própria do pessoal da gastronomia, existe indicação de um restaurante para outro. Como é que você conseguiu essa vaga no sítio São Jorge? Então, quando eu trabalhava no Francisco, né, que é a atual Sena, Uhum. tinha a nossa nutricionista lá, né, que ela fazia o controle de qualidade, ela ia lá, via a questão das etiquetas, manipulação, se estava tudo correto, né, e com isso, eu exercendo um bom trabalho, Uhum. ela me indicou, ou seja, ela prestava também consultoria no sítio São Jorge, e aí quando teve a oportunidade de uma vaga lá, ela me indicou, olha, tem um rapaz, o Pedro, né, que ele trabalha muito bem, ele leva a sério as questões sanitárias, enfim, fez a faculdade, e aí ela me indicou para ir fazer, né, participar desse processo seletivo. Legal. Então, assim, tem alguns sites, como você falou do LinkedIn, voltado a vagas para gastronomia, Uhum. porém, é mais essa questão de indicação, de estar por dentro do mercado, né, de estar ali ativo, né? Uhum. Certo. E daí, do sítio São Jorge, que você fica até 2017? Oh, Exatamente. olha a Sara aí. Olha a Sara, minha pequenininha. Então, aí eu fui, né, me aventurei, na realidade, com a minha esposa e a família em busca de uma qualidade de vida melhor, no sentido de criar os filhos, né? Porque estava com dois filhos bem pequenos, né? Então, para quem é pai deve saber disso, né, ou mãe, que os filhos acabam vindo, né, a família em primeiro lugar, né? Uhum. Então, eu fui morar no Paraná. No Paraná, né, eu recebi uma proposta de trabalhar como chefe na pizzaria, né? De alto padrão, alto nível. E aí eu fui para lá com a família toda, né? E lá eu pude exercer um trabalho, foi muito legal. Era um lugar lindo, né? E tinha ali bastante plantações. Era uma colônia de alemães, na verdade. Uhum. Fica em Entre Rios, no Paraná. A gente tem uma escola da nossa rede lá em Guarapuava. Ah, que bacana, hein? É bem ali no centro. Nossa, que legal. E você ficou bastante tempo lá? Fiquei sim. Então, vou ser sincero, esses meus trabalhos, a maioria foram 2 anos, né? Que é um tempo de você absorver, aplicar, né? A maioria do conhecimento e depois ir indo para as próximas etapas, né? Para Isso, continuar o crescimento. exatamente. Então, assim, na gastronomia tem muito disso. Diferente de outras áreas, você pega uma empresa, às vezes, né? Multinacional, enfim, uma empresa grande, fica ali praticamente a vida inteira até se aposentar, entendeu? Na Uhum. gastronomia você tem que ir buscando, lógico que tem esse período, né? Não pode ser pouco tempo, que aí você não vai conseguir absorver tudo, não vai conseguir aplicar. Mas se você ficar muito tempo, dependendo da casa, vale a pena. Uhum. Mas como você está construindo ainda, né? Você precisa estar sempre se atualizando, enfim, tendo conhecimento em vários lugares, né? É isso Então, mesmo.
E uma coisa, desculpa, Pedro, uma coisa importante, só para abrir um parênteses, que também fica uma dica para eles, né? Essa concepção de que se ficava muito tempo no mesmo lugar é uma coisa que não só na gastronomia, mas em todas as áreas isso tem mudado muito. Exatamente por isso que você traz a importância de você estar num lugar, você adquirir conhecimento ali e depois também querer buscar outras formas de olhar para aquela área. Então, é interessante marcar isso para eles. É isso aí. Então é muito importante, porque assim a gente vai criando uma bagagem, né? Uhum. Não adianta, por exemplo, ficar numa empresa. Obviamente, cada caso é um caso, né? No meu caso, não adiantaria eu ficar na empresa, né, por muito tempo, sendo que eu estou construindo ainda essa bagagem, né? Então, a média ali dos meus trabalhos no geral eram 2 anos, né? Assim, por escolha própria, porque o importante também, eu vou deixar isso bem claro, é que todos os lugares que vocês possam trabalhar, vocês saem com as portas abertas, entendeu? Porque isso daí a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu sei que se eu precisar voltar para o sítio São Jorge a qualquer momento, eu tenho certeza que eu vou ser muito bem recebido, bem acolhido, e eles vão dar um jeito de arrumar uma vaguinha para mim, entende? Uhum. Então, é importante sair da empresa, né, de cabeça erguida, fazer um bom trabalho, né? E dependendo do lugar também, é tudo muito pequeno. Então, se você sai de um trabalho que não saiu bem, houve algum tipo de briga no sentido, né, do trabalho, alguma desavença, saiu de qualquer jeito, isso daí vai influenciar, porque as pessoas se comunicam, pedem referência. Então, é um cartão pessoal ali, né, que você tem que manter bem direitinho. E de Guarapuava, qual foi a próxima aventura? Exatamente. E de Guarapuava, eu vim me aventurar aqui no Rio de Janeiro, né? Atualmente a gente está aqui em Teresópolis, muito próximo à CBF, né? A maioria deve conhecer, né? Confederação Brasileira de Futebol. Assim, eu escolhi também aqui porque é uma região gastronômica, né? É serra. Então, o foco aqui principal são os finais de semana, que a gente recebe bastante turista, né? E a questão da gastronomia aqui é bem forte. Então, coincidiu com a gente ter uma casa aqui também, né? É uma casa que foi construída pela minha avó, só que ela mora atualmente no Rio mesmo, né? Lá em Copacabana. Mas então tive essa oportunidade de ter a casa aqui, enfim, não tinha ninguém morando, né? Eu precisava novamente levar a minha família para um lugar tranquilo, né? Muitos devem saber que o Rio de Janeiro tem seus porém, sim, principalmente questão de violência, enfim. Mas aqui em Teresópolis, graças a Deus, é um lugar muito tranquilo, entendeu? Então eu estou podendo criar as crianças, desenvolver um bom trabalho, e poder estar com a consciência tranquila de que estão todos bem. Isso Aí, mesmo. E aí em Teresópolis é um restaurante que você está agora. então, logo que eu mudei para cá, olha que bacana. Logo que eu mudei para cá, eu ainda estava recebendo seguro-desemprego, essas coisas, né? E aí eu falei, bom, preciso conhecer a cidade, preciso conhecer o público, preciso conhecer as pessoas, ver como funciona, valores, né? E aí eu, juntamente com a minha esposa, que ela também é formada em gastronomia, né? Apesar de ter feito a gastronomia, por a gente ter tido filho cedo, ela acabou cuidando mais, né? Se abdicando mais para casa, enfim, para o lar, né? E aí, para conhecer a cidade, né, a gente começou a fazer alguns docinhos, né, docinhos gourmet. O que que seria, por exemplo, né? Eu tenho ali um cheesecake, que normalmente é uma torta e tal, eu fazia ele em formatos de brigadeiro. Então, a gente tinha variedades, né, de docinhos especiais. E aí, eu fui me aventurar nas ruas para conhecer o pessoal, né? Então, eu fui na porta das faculdades, né, fiz alguns clientes ali na Secretaria da Educação, e isso, né, faz 1 ano e pouco, quase 2, e até hoje eu encontro algumas pessoas que perguntam, e aí, os docinhos, que saudade, você não vai voltar a fazer? Então, a gente vai conhecendo pessoas, né?
E isso é muito bacana. Aí, atualmente, depois que eu desenvolvi esse trabalho, eu iniciei no London Fox, né, que é um lugar que eu fiz uma consultoria, porque agora, com essa época de pandemia, né, eles funcionavam no modelo de pub e lounge, então não estava podendo ter esse modelo, né? Então, eu fiz uma consultoria para mudar essa concepção. Então, a ideia deles era se tornar um restaurante mesmo. Então, reformulei o cardápio, montei equipe, revi a estrutura deles, e aí a gente conseguiu fazer. Só que, infelizmente, teve, né, segunda onda do Covid, todos esses problemas que acabaram, né, influenciando a isso, e eles, infelizmente, venderam o local, né. Aí, nesse meio tempo, né, eu aproveitei a pandemia, que eu estava um tempo mais em casa, mais tranquilo, e iniciei a pós-graduação em gestão de negócios em alimentação com foco em resultados, né? E aí, atualmente, eu estou trabalhando numa padaria, confeitaria e restaurante, né? Então, é tipo um 3 em 1 ali. E agora, só que eu não atualmente não estou atuando na cozinha, né? Como eu fiz essa pós-graduação para abrir um pouco os horizontes, e agora eu estou atuando mais na parte de gestão mesmo. Ô Pedro, é tão legal a gente olhar para uma trajetória e as voltas que a vida dá, né? Porque Tá? às vezes a gente acha que a gente planejando bem vai tudo dar certo de acordo com o que a gente pensou lá quando fez vestibular. E a vida não é assim, né? As coisas vão acontecendo e quanto mais atento a gente está para as oportunidades, para, né, tudo que pode acontecer ali, fazer acontecer a partir das oportunidades que a gente tem. E você fez muito isso, né, ao longo dessa trajetória até agora, né? Tem que se adaptar, né? É. Principalmente nos dias de hoje, né? Se a gente não se adaptar, buscando aos redores as oportunidades e agarrando de fato, Uhum, fica muito difícil, né? Porque, principalmente nas épocas de hoje, a gente tem que se reinventar, né? uhum, Então, o que puder fazer, de aprender, né? Fazer um curso, uhum. tudo isso é importante. Joia. Agora nós vamos abrir um pouco as perguntas, tá, Pedro? A Tudo gente bem. percorreu um pouco a sua história de vida, as dicas que você deixa, mas agora a Adriana vai me ajudar e a Pati e as pessoas que estão nas salas para que a gente possa receber as perguntas. Yolanda, Bem, deixa eu te falar uma coisinha. Sim. A Paty vai te ajudar, porque eu tenho que entrar no nono ano agora, mas a Paty vai ajudar e eu já avisei os professores que a gente vai precisar de mais uns minutinhos, tá bom? Tá bom, só mais uns minutinhos para fechar e para que o Pedro possa responder as perguntas. Então tá aberto, Pati. Vamos ver se Estou aqui no chat já. tá. A Isabela quer fazer uma pergunta. Isabela, vamos lá. Você pode falar se quiser ou então escrever. Oi, bom dia, chefe Pedro, tudo bem? bom Primeiramente, dia. gostaria de agradecer pelas palavras, pela experiência de vida. E aqui eu tenho uma aluna, a Vitória, que ela tem algumas perguntinhas, tá bom? Vou passar a palavra para ela. Joia. Bom dia, chefe, tudo bem? Bom dia. Tudo Queria bem? agradecer pela aula de hoje, foi muito bom saber a sua experiência. E eu sou uma pessoa que sempre gostei muito do curso de gastronomia, sempre amei a cozinha, sempre amei cozinhar. E hoje eu faço curso no IGA. Lá é um lugar muito bom, um lugar tipo, eu aprendo muita coisa e é algo que me inspira mais ainda a seguir essa profissão. Onde você fez o curso antes de entrar na faculdade? Então, na época não existia o IGA, né? Que foi ali por 2009, 2010. Eu fiz na Ana Tomazoni, ficava ali em frente à Escola Mauá, se eu não me engano, ali em São Bernardo. E foi bem interessante, mas o IGA, né, pelo conhecimento que eu estou tendo, e inclusive eles estão aqui em Teresópolis também, é uma escola que está em crescimento, sim, e vale a pena continuar, tá?
E que bom que você gosta, né, de gastronomia, te incentivo super você continuar, mas sabendo que é uma profissão que você tem que se dedicar muito, tem que se dedicar no sentido de é cansativo, carga horária também, muitas vezes, né, ultrapassa, mas tem o lado bom também, que é esse retorno de você poder fazer um prato ali que as pessoas vão se alimentar, vão gostar, enfim, é uma forma de proporcionar a felicidade, né? Então, nós gastrônomos nos sentimos muito realizados em questão a isso, né? Tá bom? Tá aí no sentido de escolher a faculdade. Hoje tem o Mackenzie, a Embi Morumbi, agora a Umesp, é uma das faculdades que eu mais, tipo, foco Sim. para entrar. A Umesp é uma faculdade que você vê muito forte em gastronomia? Então, atualmente, né, eu vejo que a Embi Morumbi tá com esse foco aí, realmente, né? É uma faculdade muito boa, né? A Umesp, na época que eu cursei, ela era bem bacana, né? Eu não pude acompanhar tanto esse crescimento dela da época que eu estudei lá aos dias de hoje, mas eu sei que a Embi Morumbi está indo muito bem, inclusive um dos meus professores que eram da Umesp, ele estava dando aula lá. Eu só, né, não tenho certeza ainda se ele continua. Ele chama Marcelo Bergamo, tá? Ele era o coordenador do curso de gastronomia lá na época, na Metodista. Mas é bem bacana, sim, viu? Pedro, o Yuri perguntou quais foram as dificuldades no começo da sua carreira. Bom dia, Yuri. As dificuldades eram essas daí. A gente tinha que acordar cedo e trabalhar, pegar o transporte, enfim, tudo que é novidade, a gente acaba tendo que se adaptar, né? Mas o importante é que se você tiver força de vontade, né, tiver um foco e correr atrás, as coisas dão certas naturalmente, né? Dificuldade a gente sempre tem na vida, o importante é não desistir, tá? E assim, em relação à gastronomia, tem muitas vezes que você vai preferir não estar ali, mas tem outras vezes que você vai amar muito, muito. Então, assim, é altos e baixos, meu amigo. Altos e baixos, e o importante é que a gente esteja com foco e firme e forte para que faça acontecer realmente, tá? E é isso mesmo, não importa a profissão, né, Pedro? Tem dia que você não quer estar ali, tem dia que você fala, é o lugar, é o meu lugar no mundo, né? É não desistir. Acho que a Isabela volta com alguém mais da sala, né, Paty? Vamos lá, Bela. E sobre a mudança que você falou de estar no sítio São Jorge e depois ir para o Paraná, assim, como foi essa mudança? A sua família com o filho? Muito interessante sua pergunta, viu? Aquele friozinho na barriga, né? De quem não sabe se está fazendo certo ou não, porque com família, filho pequeno, a gente tenta sempre fazer o melhor, né? Mas dá uma insegurança, logicamente, né? Como acho que em tudo na vida que nos proporciona novidade, né? Então, mas no final das contas deu certo. Era outra cultura, né? Eu tive que me reinventar também, a minha esposa também, enfim, mudar tudo na questão da família para poder encaixar com o trabalho. Mas deu super certo, eu pude aprender um pouco mais, né? Era uma pizzaria, eu não tinha assim tanto conhecimento em questão das pizzas, mas busquei conhecer melhor e poder agregar o meu conhecimento que eu já tinha também. Então deu certo, né? Mas sempre tem aquele friozinho na barriga, porque é novidade, a gente tem que aprender, tem que estar atento, né? Ainda mais tendo uma responsabilidade maior que é carregar a família, né? Uma grande distância, uma outra cultura, uma outra percepção, mas deu tudo certo, tá? Saí um pouco da zona de conforto. Sim, no começo a sua intenção sempre foi trabalhar em vários restaurantes ou era abrir o seu próprio restaurante? Exatamente. A minha intenção sempre foi agregar o máximo de conhecimento, né?
para que um dia eu possa ter o meu empreendimento, o meu restaurante, fazer da maneira que eu gostaria, né? Porque o que que acontece? Quando a gente passa em vários restaurantes, vários lugares, a gente, além do aprendizado que a gente tem do que fazer, a gente aprende muito o que não fazer quando você tiver o seu, entende? Então, é super importante que a gente pegue essas informações, colete, anote, para que quando a gente possa ter o nosso restaurante, faça diferente realmente, seja tratar um funcionário, seja a maneira de conduzir as finanças, né? Tudo que a gente puder ter assim como base realmente do que fazer e o não fazer é muito importante, tá? Se atente, porque às vezes a gente pensa assim, ah, eu já sei como é, quando vai ver não é nada disso, né? As informações que a gente tem do que não fazer quando você tiver o seu é muito importante, tá? Última pergunta. Como foi a sua família em relação à sua escolha? Porque tem muitas pessoas, nossa, gastronomia, vai trabalhar como tia da cantina. Eu fico, nossa, e às vezes isso desmotiva um pouco, sabe? Sim, sim. Sua família sempre te apoiou muito nesse sentido ou... Mas Oi, desculpa. não pode falar. Então, Isabela, o que acontece é o seguinte: vai ter todo tipo de pessoa para te desmotivar, para, né, enfim, te criar obstáculos. Mas se é algo que você realmente deseja, vale a pena, entende? Né? Como eu fiz um curso para poder saber se realmente era o que eu queria, no final das contas eu estava bem seguro, né? O incentivo da família é sempre importante, tá? Independente do que você vai escolher, né? Se eles querem o teu bem, eles vão te apoiar, tá bom? E assim, obviamente, todo tipo de opinião vai surgir, né? Inclusive, gastronomia hoje em dia está em alta, né? Pode-se dizer assim, na época que eu comecei, não estava tanto, então eu escutava bastante coisas do tipo, né? Não, tem outras opções, você não se enquadra com isso, por que você não faz aquela outra? Ou seja, várias opiniões. Mas a que conta realmente é a sua opinião, né? Conforme o que você sente firmeza em fazer, você tenho certeza que fará o seu melhor, tá? E às vezes é bom também, porque você mostra um pouco ao contrário do que os outros pensam, né? Você, né, se reinventa e cria o seu próprio trabalho, cria, enfim, a sua rotina. E o importante é você estar feliz dentro desse cenário que você construir, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Amei conversar com você e muito obrigada pela oportunidade. Imagina. Olha, Pedro, a gente poderia ficar bastante tempo aqui, porque eu imagino quantos ainda gostariam de fazer perguntas. O que eu vou te pedir é que, se caso outras perguntas apareçam, a gente, por intermédio da Paty, faz chegar até você, se você puder responder para a gente depois. Mas antes da gente finalizar e para os agradecimentos finais, eu queria muito que você deixasse uma mensagem para todos eles, independente de quem vai fazer gastronomia ou não, porque todos estão pensando no futuro, tentando pensar na melhor carreira, na melhor profissão, num momento tão difícil como esse que a gente está vivendo. Então, eu queria te pedir uma mensagem para esse pessoal aí do terceiro, nesse momento. Bom, gostaria de agradecer também pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Desculpem também aqui a minha cara de sono, porque, como comentei, a carga horária é um pouco extensa, né? Mas assim, né, para todos que estão iniciando agora, né, eu desejo muita sorte, né, eu desejo que vocês possam escolher um curso que vá trazer felicidade, né? A gente sabe que no final das contas a vida não é fácil, não é fácil para ninguém, tá? Então, uma série de obstáculos vão surgir e o importante é a gente manter o foco, né? Independente da área, independente do que vá fazer como profissão, acho que a gente tem que ter, assim, aquela coisa que vem de berço, sabe? Tem que ser honesto, tem que tentar fazer o melhor, né? Tem que, enfim, se esforçar para que tudo dê certo, entende? Então, eu desejo boa sorte a todos, né? Agradeço a oportunidade, né? E que vocês possam trilhar
um caminho com bastante acertos, bastante erros e que possam aprender com eles, tá? Para que no final das contas vocês se sintam realizados. Pedro, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente deseja todo sucesso no mundo para você, sua família, Bernardo, Sara, sua esposa. Que Deus abençoe muito vocês e que você tenha aí um futuro brilhante. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada, Paty, que nos ajudou aqui. Obrigada aos terceiros, aos professores que cederam as aulas. E vamos seguir em frente inspirados, dessa vez com a história do Pedro. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. E boa escolha para vocês, tá bom? Joia, obrigada. Tchau. Obrigada. Até a próxima. Até.